Ok, pessoal. Então, um, já falando sobre comutação de pacote versus comutação de circuito. Então, a grande vantagem da comutação de pacote é que ela permite mais usuários usarem a rede ao mesmo tempo, né? Então, enquanto que na comutação por circuito, se você atinge o máximo de usuários, quem tenta entrar fica bloqueado, né? E na comutação por pacote, não. Os pacotes podem continuar fluindo. Se um pacote encontrar a fila cheia, aquele pacote vai ser descartado, mas outros pacotes que vierem em seguida podem conseguir já encontrar a fila vazia. Então, por exemplo, aqui quando a gente recebe essa mensagem que o ChatGPT está na sua capacidade, isso é mais parecido com comutação por circuito ou comutação por pacote? Por circuito. Por circuito, né? Circuito, com certeza. Então, é isso aí. Então, basicamente, se fosse comutação por pacote, basicamente ele deixaria a gente entrar, e aí a cada vez que a gente mandasse uma mensagem, dizer, olha, essa você conseguiu resolver, essa que eu não consegui. Ou ia demorar bastante tempo, né? Exatamente, ou ia demorar bastante tempo. Bom, excelente ponto. Exatamente, questão da latência, né? Aqui também existe a latência, né? Não existe nenhum, digamos, oráculo aqui que diga, você faz condição por circuito, então não tem latência. Nos dois tem latência. A diferença é que aqui a latência é para você conseguir entrar no sistema, né? Enquanto que o outro é uma latência que, mesmo depois de você ter conseguido já fazer algumas atividades, você pode ser surpreendido, né, com mais latência. Enquanto que aqui no condição por circuito não tem surpresas, né? Então, achei até engraçado aqui que ele conseguiu fazer. Ele pediu para o ChatGPT escrever um poema acróstico sobre o status, ele botou ChatGPT aqui na vertical. E aí a frase iniciando com as iniciais do ChatGPT. Mas é isso aí. Então cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Então a analogia que a gente fez foi que a comutação por circuito é como se fosse um restaurante com reserva, né? Enquanto que a comutação por pacote é como se fosse um restaurante em que você não tem reserva. Você chega, mas pode se formar grandes filas lá dentro, né? Em função de a demanda ter aumentado ou diminuído. Ok. Mas realmente nos dois tem latência, só que um é a latência por pacote e no outro a latência para conseguir entrar no sistema. E nos dois tem bloqueio, só que um é bloqueio para conseguir entrar no sistema e o outro é um bloqueio, ou muita gente chama de perda, né? Por conta de você chegar numa fila e ela tá cheia. Mas o motivo de nos dois ter bloqueio e de ter perda, de ter bloqueio e de ter atraso, é porque a gente está lidando com sistemas com capacidade finita, né? Tudo em computação é finito, né? Então não tem jeito, não tem por onde fugir, né? Se você troca de computação por pacote por computação por circuito, a única coisa que você está fazendo é que você está considerando uma escala de tempo mais grossa, né? Os atrasos vão acontecer numa escala de tempo mais grossa, na ordem de segundos, né, ou horas, e as perdas também vão acontecer. Você vai tentar uma coisa, vai ser uma perda, depois de alguns segundos, enquanto que na computação por pacote tudo isso acontece na escala de milissegundos ou microsegundos, né? Você pode ter um pacote, alguns milissegundos depois pode ser que o próximo já seja aceito, que não vai ter perdido, e pode ter uma perda que vai ser de 1 milissegundo, depois uma perda de 10 milissegundos, depois pode cair para 3 milissegundos de novo, ok? Mas eu espero que esteja claro que nos dois casos existem os mesmos desafios, inclusive que o mesmo modelo matemático
possa ser usado nos dois casos, né? Então, aqui nesse slide a gente está mostrando que na comutação por circuito você conseguiria suportar até 10 usuários, né? Se cada um consome 100 kilobits por segundo quando está ativo, enquanto que na comutação por pacote você pode suportar até 35 usuários com uma probabilidade maior do que 10. Probabilidade maior que 10. Probabilidade de ter mais do que 10 ativos sendo menor do que 0.04. A gente calculou essas probabilidades numa aula passada. A gente pode até fazer agora de novo usando uma planilha até. Isso eu acho que pode ser um exercício bem interessante para a gente fazer agora. Mas eu acho que está claro, né? Porque olhando esse slide pode pensar, poxa, mas essa probabilidade só se aplica no contexto de computação por pacote, né? No contexto de computação por circuitos, eu não preciso pensar em probabilidades. Professor. Opa, pode falar. Eu não sei o que é essa probabilidade aí. Ô, Sador, Oi, pode falar. Eu não entendi o que você quis dizer com latência. Sim, então caso. São duas perguntas, a latência e a probabilidade. Então, vamos começar com latência. Então, nesse slide daqui, não se está falando nada sobre latência, né? Está falando só sobre probabilidade de perda, né? Ou seja, a probabilidade de você ter mais usuários no sistema do que você suporta. Então, aqui não está se falando nada de latência, mas nas últimas aulas, a gente vem falando muito sobre latência, né? Porque a gente falou que tem 4 tipos de latência na rede, né? Tem a latência, sinônimo de atraso, né? Tem o atraso das filas, atraso de propagação, atraso de transmissão e o atraso de processamento. E a gente falou que na comutação por circuito, né? Você tem um atraso inicial para eventualmente montar o circuito grande, mas depois que o atraso principal acaba sendo só o atraso de propagação e eventualmente de transmissão no primeiro link, mas depois, uma vez que você transmite, passa tudo direto pelos links até chegar no destino, como se fosse um cano de água que te conecta direto da fonte até o destino. Enquanto que na comutação por pacote, não. A cada link que você passa, você tem um atraso adicional, né? Que é o atraso do store and forward, que você tem que armazenar o pacote, processar e retransmitir. Armazenar, processar e retransmitir. Então, isso é um atraso. Aí pode parecer que são 2 mundos separados, né? O mundo dos atrasos e o mundo das perdas. Mas é claro que esses mundos se encontram. Porque se os atrasos começam a ficar altos, quer dizer que as filas estão crescendo, no caso de computação por pacote, né? E eventualmente isso pode gerar perdas, né? Então, em geral, um alto atraso é um sinal de que é um prenúncio, né? De que eventualmente vão acontecer perdas, né? Tudo bem? Beleza. Sim. E o que é essa probabilidade aí? Pois então, essa probabilidade, eu não sei, alguns de vocês não vieram, a gente pode recordar na aula de hoje, mas ela foi coberta aqui nessa aula aqui, ó. A gente basicamente teve uma aula só sobre isso, que muitos de vocês não estavam presentes. Mas a gente vai recordar. Foi essa aula daqui, ó. Discutimos binomial também, que eu botei aqui, ó. Foi essa aula do dia 8 de dezembro. Até quero marcar aqui, pessoal, a presença. Quem está presente, vamos fazer uma chamada aqui. Ana. Mas então, voltando lá, aqui para o nosso slide. Então, aqui a pergunta é o que é essa probabilidade, né? Então, essa probabilidade aí, pessoal, é a probabilidade de você ter mais do que 10 usuários ativos em um certo intervalo de tempo, assumindo que cada usuário só está ativo em 10% do tempo, ok? Então, deixa eu abrir aqui uma planilha para a gente fazer isso com uma planilha hoje. Da outra vez a gente fez analítico mesmo, acho que é legal a gente mostrar essa alternativa hoje, ok? Então aqui é o seguinte, quais são os ingredientes do nosso problema, né? Os nossos ingredientes são probabilidade de usuário estar ativo é de 10%, ok? Então 0.1. Como assim a probabilidade
probabilidade de um usuário estar ativo? Exatamente, de um determinado usuário estar ativo. Só que a gente vai assumir um sistema simétrico em que o que vale para um vale para os outros, ok? Mas o importante é que isso é a probabilidade de um determinado usuário estar ativo, não é a probabilidade de qualquer, tipo, como é que eu vou distinguir? Um usuário único. Exatamente, tipo, um usuário existe único. Único usuário. Exatamente, de um usuário marcado. Porque isso é diferente de... Quando eu te pergunto, tem algum usuário ativo? Eu estou querendo saber se tem pelo menos um ativo, né? Isso é diferente de perguntar, por exemplo, o Reiki está ativo, né? Então aqui a pergunta é, qual a probabilidade do Reiki estar ativo? É de 10%, né? Então essa aqui é a resposta sobre a pergunta de qual a probabilidade de o usuário botar aqui o estar ativo, ok? A probabilidade é de 0,1. Tudo bem? Aí a gente tem, esse é um dos ingredientes do problema. Outro ingrediente é o total de usuários no sistema, ok? Que nesse caso aqui a gente está falando 35. Então esse é o total de usuários no sistema. Que mais? Qual outro ingrediente? Vamos botar aqui o ingrediente aqui. A rede suporta sem problemas, digamos assim, botar entre aspas, sem problemas, 10 usuários. Quando tiver mais que 10 começa a dar problema, ok? Então 10 essa daí ainda é circuito, né? número de... Só um segundinho. Número de sistema. Esse 10 seria o máximo que a comutação por circuito suportaria, né? Isso aqui seria o máximo que ela suportaria. Seria no máximo 10. Número... Mas na comutação por pacote você pode ter mais do que esse, só que vai se formar uma fila, né? Dos pacotes gerados por eles, ok? Tudo bem? Tudo bem. Então, na verdade, esse modelo que a gente vai fazer aqui, ele se aplica tanto para comutação por circuito quanto comutação por pacote, ok? Como é que seria vamos botar aqui, a visão de comutação por circuito, ok? Na visão de comutação por circuito, a pergunta seria a seguinte: qual a probabilidade de eu ter usuários, digamos, bloqueados ou rejeitados, né? Isso aí seria uma interpretação onde você diz que o usuário só vai requisitar o sistema se ele estiver ativo. Então a probabilidade de ter um usuário rejeitado é a probabilidade de você ter mais do que 10 usuários ativos desses 35, ok? Então você vai ter ele rejeitado em um determinado dia, por exemplo, né? Suponha que isso aqui seja, ou por hora, ok? Na visão de condição por circuito, a pergunta é qual a probabilidade de ter um usuário rejeitado. E na visão de comutação por pacote, né? A pergunta é qual a probabilidade de os usuários começarem a experimentar atrasos significativos, ok? Então essas duas perguntas, elas se traduzem matematicamente na mesma fórmula, que é qual a probabilidade de ter mais do que 10 usuários ativos no sistema. Ok? Então, o que eu tô querendo chamar a atenção aqui é só que a resposta matemática a gente vai ser a mesma, né? Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Tem algum comentário? Tá claro.
Beleza. Aí Qual a agora se a probabilidade gente... de ter mais do que 10 usuários ativos no sistema? Hã? Qual a probabilidade de ter mais de 10 usuários no sistema? Exatamente. Sim. Bom, se cada usuário tem 0,1, só cabem 10 usuários. Se cada usuário está ativo com... Tem 0,1% de aparecer. Está no Não é sistema. 0,1%, é 10%. 0,1 Assim, é a isso, probabilidade. 0,1 Vezes 100 dá 10%. Cada um está ativo em 10% do tempo. Ou seja, cada um tem probabilidade de 0,1 de querer usar a rede. Ok? Então a gente quer saber qual a probabilidade de ter mais do que 10 ativos. A gente pode começar a se fazer perguntas, foi exatamente o que a gente fez da última vez, ok? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Número de usuários ativos. E botar aqui a probabilidade. E a gente começou a botar a fórmula. Então, por exemplo, número de usuários ativos, 0. Qual a probabilidade de você ter 0 usuários ativos? Ok? Aí é igual a... Aí alguém que tenha vindo na aula, alguém que saiba como é que eu faço para calcular a probabilidade de ter 0 usuários ativos. Ou seja, qual a probabilidade de você não ficar ocioso? Ok? e vem um bagulho de probabilidade simultânea. Isso. O que tem que acontecer simultaneamente para... Todas as possibilidades não estarem acontecendo. Exatamente. Não pode um estar ativo, quer dizer, o 1 tem que estar inativo, e também o 2 tem que estar inativo, e o 3 tem que estar inativo, até o usuário 35 tem que estar inativo. Né? Então, todos têm que estar... Tem 90% de chance de cada um estar inativo separadamente. Exatamente. Até posso botar aqui, 1 menos 2, isso aqui é a probabilidade de estar inativo. Só que isso aqui é a probabilidade de 0,9. Só que eu tenho que multiplicar isso pela probabilidade também do segundo estar inativo, vezes a terceira estar inativo, tem que repetir isso aqui 35 vezes. Que legal que ele já vai mostrando ali a parcial. Não é só levar 35? Pois é isso que eu queria falar. Eu levo a 35, ok? Que é 3. Então essa é a resposta. Essa é a probabilidade do sistema estar ocioso, é 2%. Ok? Aí agora vamos para o próximo. Qual a probabilidade de eu ter um número de usuários ativos igual a 1? De ter exatamente um usuário ativo. Essa é uma probabilidade muito importante também. Porque em outro contexto, a gente vai estar interessado nessa probabilidade. Por exemplo, se para você ter um sucesso, você só pode ter um usuário transmitindo e os outros têm que estar, por exemplo... Recebendo? Ou recebendo, ou em modo de escuta. Isso acontece, por exemplo, em uma rede sem fio. Né? Se você tiver vários usuários tentando transmitir ao mesmo tempo, você vai tipo ter... rádio. Exatamente, tipo rádio. Você só vai ter sucesso se um transmitir e os outros estiverem em modo de escuta. Então vamos lá. Qual a probabilidade de ter um usuário ativo? O que tem que acontecer? Um tem que estar ativo e os outros 34 tem que estar inativos. Perfeito. Então é 10%? 2, que é 10%, que ele está ativo, e os outros estarem inativos, elevado a 3 menos 1. Ok? Então é a probabilidade... Você calculou direitinho. Bem rápido, né? Mas será que esse daqui está certo? É menos ainda. Oi? É menos ainda. A probabilidade da rede estar ociosa é 2,5%. A probabilidade da rede ter um único usuário é 0,2%. É verdade. Nesse caso aconteceu isso. Mas será que isso está certo? Ou será que a gente está esquecendo de alguma coisa? Parece meio estranho.
peraí. Contraintuitivo, né? Sim. O que a gente está esquecendo aqui? Que a gente está fazendo a permutação para um único usuário. Exatamente. Um único usuário específico. Exatamente. Quem falou? Então a gente tem que fazer isso e multiplicar por 35? Exatamente. Olha, o número de usuários. Exatamente. É 3. Pronto, agora já deu maior. Faz sentido. Eu acho que o Excel deve ter o binomial. Será que ele tem? Ah, tem, ó. Binom dist. Olha que legal. Número de sucesso, número de tentativas, probabilidade de sucesso. Olha só que legal. Ó. Número de sucesso, a gente quer ter um sucesso. Número de tentativas, 35. E probabilidade de sucesso é 2. Ih, deu erro. Por quê? Número de sucesso. O que é essa cumulativa? Sucessos cumulativos? Tipo, múltiplos sucessos do mesmo... Mas a binomial tem 3 parâmetros. Que é o número de sucesso. É estranho, considerando que é o binômio. Né? Número de sucessos, número de tentativas, que é 35. E probabilidade de sucesso em cada tentativa, que é 0,1. Estranho. E a rede... Isso daí ainda ele está explicando aqui. É true. Tem que botar... é true ou false. Esse último. Vou botar false aqui, que eu não quero cumulativo, eu quero instantâneo. Peraí, acho que tem que botar com letra maiúscula. Ainda deu erro? Não, professor, acho que o terceiro termo que tem que ser true ou falso. É o último aqui, ó. Cumulativo. Indica se a distribuição cumulativa binomial será usada. Se você quer a cumulativa ou se você quer a... é porque é ponto e vírgula, não é vírgula. Viu? Deu certinho, ó. Igualzinho. Faz sentido, né? Porque a gente está buscando exatamente a binomial com probabilidade de sucesso de 1, 35 tentativas, cada tentativa com probabilidade de sucesso de 0,1. Deixa eu ver se eu fizer uma copiar e colar. Não, ele não consegue. Ele trocou aqui. Aqui tem que botar assim. E aqui também eu estava pedindo demais, porque aqui eu tinha que ter posto A13. Pronto, certinho. Agora já posso fazer tudo, ó. Já tem a distribuição completa. Claro que eu tenho que... Pronto. E a gente pode até plotar. Aqui a gente... Vamos botar até vamos fazer até o final. Vou botar até o 22, acho que tá bom, né? Será que aquele site resolveria esse problema? Qual site? O GTP. Pois a gente pode voltar lá daqui a pouco. Mas acho que agora... deixa eu ver se ele deu alguma resposta. Não, ainda não. Eu quero plotar isso aqui. Como é que eu faço? Ver. Aqui, gráfico. Tá aí, ó. Tá aí o gráfico da binomial. Ok? Como é que eu faço aqui pra... Série, a legenda. Eixo horizontal. Onde que eu boto a etiqueta? Eixo X, eixo Y. Por
porque isso não é o Excel de fato, né? Isso é planilhas do Google, diferente. Mas essa é uma coisa muito básica, né? Pra botar uma etiqueta no gráfico. Tem de título. Será que Onde você viu? Até o título, mas esse é o título do gráfico. Eu queria botar a etiqueta. Engraçado. etiqueta que você diz nos eixos? Pra dizer que isso é uma das coisas mais básicas. Quando a gente mostra um gráfico, mostrar Tem a parte de eixos ali, se você talvez estender ela, aqui. apareça. Tem valor mínimo, tem valor máximo, mas não tem. Mostrar a linha de texto. Talvez. Engraçado. Deveria ser bem simples, mas. Eixo. Legenda. Estranho mesmo. Bom, mas aqui a gente pode colocar por conta própria, então. Então, eixo Y. A legenda é a probabilidade, ok? Que é a probabilidade de quê? Probabilidade do número de usuários ativos, que vamos chamar de M, ser igual a Mzinho, ok? Essa é a etiqueta do eixo Y. E a etiqueta do eixo X é número de usuários ativos, que a gente chamou de Mzinho. Então, no eixo X a gente tem o número de usuários ativos, que pode variar de 0 até 35. Então, aqui a probabilidade de ter 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A gente está vendo que nesse caso a probabilidade máxima é atingida no valor 3, que é esse valor aqui, ok? Então, essa é a probabilidade máxima. E essa é a probabilidade. E a probabilidade de ter esse número de usuários ativos. A probabilidade do número de usuários ativos, que essa é M maiúsculo, ser igual ao número de usuários ativos marcado no X. Está aí variando. Mas a gente não respondeu a nossa pergunta ainda. Ok? Que a probabilidade de ter aí que entra exatamente aquela cumulativa, ok? Que é essa aqui, botando isso aqui igual a true, ok? Que vai acumular a probabilidade até aquele valor, tá vendo? Então, isso aqui é a cumulativa, 13, 14... Tá igual. É engraçado, né? Ele não tá acumulando. Eu achei. Engraçado, né? Eu achei que esse cumulativo fosse isso, mas. 12, 13, 14, 15. Ele não tá. Não sei porquê. Pra mim, esse cumulativo indica se a distribuição cumulativa binomial será usada. Será que é um bug dele? Engraçado, né? Não poderia ser tudo igual. Só se... Todos eles estão usando B12? Que é? Ô, professor, Pode falar. não seria a probabilidade de 24 usuários estar inativo menos 1? 24 ativos. 24 inativos menos 1. Por que 24? Um Que aí menos a daria probabilidade de ter 24 inativos? É. De ter mais aí ou daria- 10? Que aí daria Cuidado, 11 cuidado, usuários não. ativos. A probabilidade de ter mais do que 10 ativos
menos a Por probabilidade de ter exemplo. 24 inativos seria a probabilidade de você ter 20. Se você não tem 24 inativos, porque você está falando, cuidado, ó, 24 inativos é um caso muito especial no meio do total de possibilidades. Você pode ter 25 inativos, 23 inativos, 22 inativos. Então, talvez você esteja querendo dizer menos a probabilidade de você ter 24 inativos ou mais. Né? Porque se você tiver, por exemplo, 35 inativos, né? Concorda? Mas aí a gente pode fazer aqui a fórmula e ver se dá igual, ok? A gente pode experimentar isso que você propôs. Sim, sim. Mas o que eu tô mais intrigado aqui é porque que ele não tá alterando. O senhor copiou a fórmula ou o Ó. número? Porque se o senhor copiou a fórmula, todos eles estão usando o B12 como parâmetro. Não, mas olha só, quando eu desço aqui, ó, tá passando B13, B14. Não? Tá? Tá onde? Aqui, ó. Aqui. Tá aparecendo ali em cima. O Sadoc, mas não entendi por que o 24 aí. O total ali não são 35? Me perdi. Pois é, eu pensaria que seria 25 o complemento. Para 25 mais 10 dá 35. Né? Também não sei por que acho que foi o Rei que falou 24. Não, o Rafael falou 24, Rafael. Mas talvez seja 24 porque é de 0 a 34? Não sei. A gente Ele pode tá contando experimentar. Isso, teria que contar 36. Mas eu ele botar de pensaria. 0 a 35. Pode ser. A gente pode experimentar as várias possibilidades. Para mim, o que é mais intuitivo, eu acho que é na linha do que a Pamela falou, que seria o 25. Para mim é natural que apareça o número 25 aqui, porque se você tem mais do que 10 ativos, quer dizer que você ou vai ter... mais do que 10 ativos, é porque é estritamente mais. Então, 11, aí com 11 você tem 24 inativos, é isso. Então, você tem 24 inativos, ou 23 inativos, ou 22 inativos, então daí que surge 24. Ok? Foi isso que eu tinha pensado. Faz sentido. Tudo bem, Pamela? Não entendi. Porque são 35 no total, capacidade de todo mundo de ativos no sistema são 10, certo? Isso. E aí esse 24? Porque quando que você começa a ter problema? O problema começa a acontecer quando você tem 11 usuários ativos. Se você tem 11 ativos, isso é a mesma coisa que ter 24 inativos. Então, você está pensando no complemento. Você está pensando que o problema ocorre se você tem 24 inativos, ou 23 inativos, ou 22 inativos, ou blá blá blá, até 0 inativos. Então, daí que surgiu o número 24. É o limiar. Ok? Mas eu tô realmente muito intrigado com esse daqui. Eu acho que pode saber que talvez eu tô achando que pode até ser um bug do programa. Deixa eu botar o outro extremo aqui. Botar 0. Botar 10. Aqui mudou, ó. Quando eu boto... que coisa. Aqui, quando eu boto 10, deu diferente. Tá vendo? Então ele não tá atualizando direito. Sadoc, esse tipo de questão na prova... Meu Deus. Desculpa te interromper, mas o problema é que eu tava na coluna B aqui, não tava na coluna A. Tava na coluna B. Eu tomei um susto. Desculpa. Foi mal. Esse tipo de questão você pede, ou na verdade, na parte de redes, ou na parte de assim, você pede uma questão mais conceitual ou você pede pra gente fazer algo do tipo? Algo mais conceitual. Essa daqui dá margem para muitas perguntas, né? Dá para fazer até uma pergunta matemática aqui, né? Dá para perguntar, né? Qual a probabilidade, né? Isso aqui dá para fazer com a fórmula. A gente está mostrando a fórmula, né? Então, isso aqui dá para... não precisa usar calculadora na prova, mas eu posso perguntar, a gente pode perguntar
por exemplo, com a fórmula, com a probabilidade de você estar ocioso. Aí você bota 1 menos P elevado a N, né? Tudo bem? Qual a probabilidade de ter um ativo? Aí é só você pegar essa fórmula aí. Mas agora vai dar pra ver a planilha, ó. Vai dar pra ver o gráfico. Tá aí, ó. Esse é o Isso gráfico. daí é de usuários ativos? Esse daqui é o gráfico da cumulativa. Da distribuição cumulativa de usuários. Então, no eixo X, você tem número de usuários ativos, de novo. Mas no eixo Y, agora, ao invés de ser a probabilidade de M ser igual a M, a probabilidade de M ser menor ou igual que M. Então, a probabilidade de você ter menos do que 0 ou menos usuários ativos, é essa aqui. A probabilidade de ter 1 ou menos é essa. Aí você pode chegar até o 10, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? É bem alta. A probabilidade de ter menos... Aí você pode ver aqui a forma. A gente pode ver o valor aqui, ó. A probabilidade de ter 10 ou menos, tá vendo? É 0,999. Essa é a probabilidade de ter 10 ou menos, ok? De 10 ou menos usuários ativos. Ou seja, a probabilidade de não ter problema. Então isso aqui é 1 menos isso. 1 menos é 22. Tá aí os 0. Que apareceu no slide. Tá vendo? 0.0004, que é exatamente o que estava no slide. Daí que veio esse... Aqui tem um... Aqui ele sem querer esqueceu de um 0. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, como é que a gente obtém essa daqui, essa cumulativa? Uma forma é essa, outra é ir somando. Isso aqui é igual a esse aqui é igual a esse mais esse. Esse aqui é igual a esse mais esse mais esse. Né? Deixa eu botar essa coluna extra aqui. Vamos botar. Então, esse aqui, ó. Você vai mandar essa planilha pra gente? Deixa eu compartilhar logo, peraí. A primeira coluna é a probabilidade daquele número de usuários ativos. A segunda coluna é a probabilidade do quê? Só um segundinho que eu vou... Deixa eu adicionar vocês. Pronto, assim é bom porque vocês podem editar, ok? E a gente pode ter controle de quem editou. Pronto. Estão aí com o link, né? Aí esse aqui, ó, é igual a 12. Esse aqui é igual a soma de E12 até E13. E assim por diante. Tem alguma coisa errada. Soma de A12 até E13, E12 até... Ah, tá. Não é a coluna que eu queria, era F. É D. Ok, pronto. Diga lá, qual era a pergunta? A primeira coluna... Quer dizer, a coluna D é a probabilidade de um único usuário
quer dizer, de X usuários estarem ativos, que é equivalente à coluna A. Isso. A coluna E é probabilidade do quê? Só um segundo, deixa eu escrever aqui para ficar bem claro. Probabilidade de M usuários ativos. Sim, é a coluna D isso, né? Isso, M, essa aqui é a coluna M, o valor de M, que é igual ao número de usuários ativos. O que você falou? D de dado? Não, aqui a coluna C e D. Elas são a mesma coisa. Deixa eu botar a mesma cor aqui. São só duas maneiras de calcular, duas formas de calcular a mesma coisa, né? Botar a mesma cor, ok? Tá, e a segunda, e a E, F? Pois é, essa aqui também são duas formas cumulativas. Mas é a probabilidade do quê? Probabilidade de M ou menos usuários ativos. Ah, tá. É isso. Que se chama cumulativa isso. Ela varia entre 0 e 1. Né? Quando ela vai crescendo, começa em valores próximos de 0. E claro, a probabilidade de ter menos do que 22 usuários ativos é praticamente igual a 1. Isso aqui é uma aproximação, não é exatamente igual, mas aqui fica parecendo que é 1. Ok? Então, essa aqui é a ideia, pessoal. Então, se vê que probabilidades têm um papel fundamental nessa área de redes, porque tudo praticamente é probabilístico, né? Você não tem certeza de nada. A rede faz o melhor esforço para entregar os dados, só que ela não te dá garantia de praticamente nada. Essa probabilidade é a probabilidade bruta, né? Porque teria outros fatores, por exemplo, a própria quantidade de conexões possíveis, também isso que é legal, o tipo de site que se usa, digamos, um site federal teria mais acessos do que outra coisa. É um excelente ponto. Então, esse ponto que o Reiki está trazendo aí é sobre a questão de o que é um modelo, né? E para que ele serve. Então, esse modelo aqui é uma aproximação. Todo modelo, por definição, um mapa é uma aproximação da realidade. Esse modelo daqui, a gente está modelando uma situação a realidade de maneira muito simplificada e hipotética. A gente está assumindo que realmente você tem uma rede homogênea, que todos os usuários têm a mesma probabilidade de estar querendo ou não usar. E a gente nem entrou nesse detalhe de se eles estão acessando um site de um certo tipo ou de outro. Tudo isso foi jogado para baixo dos panos dentro dessa probabilidade aí, que a probabilidade está ativa. Mas tem toda a razão, Reiki. Então, dependendo do tipo de site que está interessado, ou da hora do dia... O tipo de site, a hora do dia e o tipo de usuário. Exatamente. Muitos fatores. Aí você pode ir ajustando essas probabilidades e a população como um todo que eventualmente pode estar interessada e quanto você consegue suportar. Tudo isso vai sendo ajustado de acordo com o contexto. Mas aqui a ideia é só passar os princípios, ok? Então, o princípio por trás da computação por circuito, da computação por pacote, é esse, de que você, ao dimensionar a rede, leva em conta essas incertezas na hora de decidir quantos circuitos vai usar, por exemplo, na computação por circuito, ou qual a capacidade do seu sistema na computação por pacote. Ok? Mas aqui a gente está falando só nos princípios básicos mesmo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. E aí tem essa pergunta: o que acontece se tiver, por exemplo, mais de 35? Se eu trocar essa população de 35, por exemplo, para 50, olha o que está acontecendo, né? Aí, engraçado, não atualizou a tabela toda. Porque eu botei hard-coded ali. Não é 3? Achei que é 3.
Aqui também. Pronto. Olha só como mudou a curva, né? Eu mudei para 50. Agora, ó, aquela probabilidade que era... Ai, deu no zero. Tá vendo? Era 0.04, agora passou para 0.09. Aumentou. Se eu botar aqui para 500, olha, ficou meio que quase o contrário, ó. Deu 1. Ficou muito, tá vendo? Agora com probabilidade quase igual a 1, você vai ter mais de 10 usuários ativos. Tá vendo? Ó, olha como o gráfico deslocou para a direita. Tá vendo? Então, se você tiver 500 usuários, vai ser muito ruim esse sistema. Né? A população total de 500. Mas se a gente botar uma população de 100, por exemplo. Aí, ó. Já dá uma coisa mais parecida, ó, com uma... Aqui, ó. Já dá uma probabilidade alta. 41% de chance de ter mais de 10. Tá vendo? Aí você pode ir brincando com esses números. Ok? Esse é um caso engraçado, ó, 10 e 10. É 0. Faz sentido, né? Se você tem 10 usuários, é impossível você ter mais de 10 ativos. Ok? Faz sentido. Pois é. Certinho. Sim. Ok. Então tá, pessoal. Então... cuidado aí com esse arredondamento aqui. Você bota o 11 aqui, por exemplo, ele mostrou 0, mas ele está arredondando para 0. Na verdade, não é 0. Ok? É um número muito próximo de 0. Mas não é 0. Ok, pessoal. Tem alguma dúvida sobre isso? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Distribuição, probabilidades. Foi um vídeo produzido por colegas de vocês. Esse aqui é um vídeo bem legal, ok? Que vai explica isso também. Explica essa distribuição binomial e vocês focam nessa parte da binomial. Mas você vai assistir o vídeo todo. Eu vou terminar a aula mais cedo hoje, pessoal. Para poder também se preparar aqui para a defesa. Quem puder participar da defesa online, eu vou passar o link depois. Mas então a gente cobriu aqui basicamente esse slide hoje. Então, aqui tem uma continuação, ó, comutação de pacote versus circuito. Comutação de pacote ganho de lavada, ela é ótima para dados em surto. Ficou estranha essa tradução, né? Quer dizer, em rajada, ok? Por que é bom para dado em rajada? Você tem uma rajada, depois fica um tempão sem usar a rede, depois tem uma outra rajada, né? Que aí não vai formar fila, né? Oi? Porque desse jeito não formaria fila. Pois é, não só forma... Assim, quando chega a rajada, você pode até ter uma fila, mas ela vai esvaziar rápido. O problema de você usar a comutação por circuito nesse caso é que se você reservou recurso para esse cara que vai gerar dados em rajada, quando ele não estiver usando, a rede está inutilizada. Enquanto que na comutação por pacote, você compartilha o recurso. Ok? Então essa que é a grande vantagem. E aí você pode falar, pô, mas agora, por exemplo, né, a gente está usando a rede o tempo todo, não teria sido melhor reservar um canal pra gente, né? Aí a resposta é tá e não tá, né? Porque, por exemplo, mesmo eu que sou o que estou mais falando aqui, eu falo, aí paro um pouco, e mesmo entre as minhas palavras tem pausas, né? Então eu estou gerando dados em rajada também, embora pareça que eu estou falando o tempo todo, né?
Mas a transmissão de vídeo seria contínua, né, professor? Mesmo a transmissão de vídeo também tem rajadas, porque quando você codifica o vídeo em MPEG, por exemplo, você tem quadros que são quadros completos, mas você também tem os quadros que são os deltas. Você só transmite a diferença. Por exemplo, olha aqui minha tela agora. Está estática. Concorda? Não está mudando nada. Então, você não fica transmitindo toda hora. Você só manda quando tem uma diferença. Ah, sim, entendi. É por isso que o YouTube fica tão ruim quando você aparece flocos na apresentação, começa a nevar. Exatamente. É exatamente isso. Porque aí ele está demandando mais da rede. Aí depois, quando ele estabiliza de novo, volta a ficar mais leve, né, para a rede. Então essa é a vantagem de comutação por pacote, ok? Então você tem melhor compartilhamento de recursos e não precisa perder tempo estabelecendo conexão, né? Por outro lado, você pode ter atrasos e perdas no meio de uma conexão, que é um problema, né? No meio de uma transmissão, o que é um problema. Então você precisa de protocolos para transferência confiável e controle de congestionamento, que é o que o TCP faz, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Então a gente vai ter que implementar mecanismos, né, de transferência confiável em cima de uma rede que não é confiável. Aí surge sempre aquela pergunta, né? Será que a gente consegue compensar, né, o fato de que a rede é não confiável, né, fazendo alguma coisa para contornar esse problema, né? Então, essa é uma das... Então, o protocolo TCP/IP ele é um tipo de defesa da rede? Exatamente isso. O TCP ele é isso. Ele é um mecanismo de... não é só um, são vários mecanismos de defesa para se defender contra uma rede que não te dá garantia praticamente nenhuma. E alguns desses mecanismos de defesa, na verdade, eles surgiram a partir da própria experiência. A internet realmente passou por um colapso nos seus primórdios, e aí foi incorporado no TCP um mecanismo de controle de congestionamento, exatamente para evitar que esse colapso voltasse a acontecer de novo. Ok? Mas é isso aí. O firewall é parte do TCP/IP? Não, aí é outra história. Isso é outra história. Isso que a gente está falando, quando a gente falou defesa, eu estou falando de defesa no sentido de se defender contra perdas e atrasos. Garantir safety liveness. Tipo, defender das coisas que a falta de safety pode causar e garantir o liveness. Exatamente. Esse é o propósito, mas até então, e nesse curso, a gente vai estar sempre pensando em se defender contra, digamos, a natureza, ok? Qual a diferença entre a natureza e um atacante? É que a natureza ela não é estratégica, no sentido de que ela não está intencionalmente causando aquele problema e ela não está reagindo de maneira estratégica com relação ao que você faz, né? Você observa a natureza e controla, né, os seus parâmetros para contornar. No caso, a natureza seria a propriedade best effort da internet, enquanto que um atacante não. Um atacante vai ver o que você fez e vai reagir àquilo. Então, uma, digamos, guerra de gato e rato, né? É bem diferente. Entendi. Então, o TCP ele veio para garantir que se eu enviar uma mensagem, ela chegue até o destino. Exatamente. Em condições normais, digamos, de temperatura e pressão, né? Ou seja, assumindo que a rede vai fazer o seu melhor esforço para alcançar esse objetivo. Enquanto que os mecanismos adicionais de segurança contra atacantes tem que também levar em conta o fato de que intencionalmente pode ser que alguém, por exemplo, queira implementar uma botnet ou queira fazer uma inundação da rede intencional, né? Ou que queira, por exemplo,
desconectar algum equipamento, e aí você tem que ter outros mecanismos que fogem ao escopo do TCP/IP clássico, ok? Mas aí isso aí é para um curso de segurança, não seria mais um curso de redes. Entendi. Aqui no novo currículo tem o curso de segurança. No livro de redes, no livro do Cross, tem um capítulo sobre segurança, né? Claro que essas coisas estão completamente relacionadas, mas não dá para falar de tudo, né? Então, tem um curso só sobre isso. Ok? Beleza, professor. Beleza. Aí aqui tem falando um pouco mais sobre a estrutura da internet, que é uma rede de redes. Os sistemas finais se conectam através de ISPs, que são Internet Service Providers. Os ISPs, claro, têm que ser interconectados uns com os outros, né? E a rede de redes resultante é muito complexa. Então a gente segue uma abordagem nesse livro, né, passo a passo, para descrever como funciona a internet. Então aqui mostrando uma rede de redes, né, dados milhões de ISPs, como interligar todos eles. Então eles que estão desconectados, né? Então conectar todos eles a um único, isso não escala. Porque essa seria uma solução, você faz uma estrela, né? Isso aqui seria uma conexão estrela, né? Mas conectar todos com todos seria n ao quadrado conexões, né? Conexão em estrela seria o ISP no meio e conectando todo mundo? Pois é, o problema da conexão em estrela é que ela tem uma vantagem, né? A vantagem é que você só precisa de n conexões, né? Se você tem n sistemas aqui, você precisa de n conexões. Só que ela é muito frágil, porque se esse cara do meio for removido, todo mundo para de se conectar, né? Então ela tem essa deficiência que é a fragilidade. O outro extremo é conectar todo mundo com todo mundo. Aí a vantagem é que mesmo que um caia, os outros conseguem se comunicar. Só que a desvantagem é que aí você precisa de n ao quadrado conexões, né? Se você tiver 10 usuários, 10 ISPs, você precisaria de 100 conexões. Se tiver 1000, você precisaria de 1 milhão, né? Então, conectar todos em um e um com todo mundo são menor quantidade de conexão e maior quantidade de conexão? Exatamente, com certeza. São os dois extremos. Tudo no meio. Exatamente. Você pode pensar que são dois extremos em termos de número de conexões e de robustez. A estrela é a que tem menos conexões, porque é uma árvore, a estrela é uma árvore. E para você fazer um grafo ficar conexo, você precisa de no mínimo, se você tiver n nós, precisa de no mínimo n menos 1 arestas, que é exatamente o caso da estrela, né? Na verdade, exatamente. Então você precisa, essa é o mínimo, mas ela é muito frágil. O outro extremo é o extremo de todo mundo conectado com todo mundo, que é um clique. Que aí você é super robusto, só que você tem muitas conexões. Então é custoso, cada conexão tem um custo. Então você quer uma coisa intermediária, que não seja nem uma estrela, nem todo mundo conectado com todo mundo. Então uma solução para isso é como se fosse fazer uma hierarquia de cliques, né? Você faz umas comunidades e conecta elas com uma árvore, né? Que é exatamente o que está mostrando aqui, ok? Então você tem tipo uma estrutura hierárquica. Você tem um ISP global e mini ISPs locais, e aí dessa maneira eles se conectam, ok? Então tá aqui a estrutura hierárquica da rede, ok? É desse jeito que ela funciona? Sim, essa imagem aqui acho que está bem fidedigna. Existem mapas que vocês podem consultar sobre os AS da internet. Map of Autonomous Systems. Cada mini rede dessas se chama sistema autônomo. Deve ter alguns lugares na internet para você visualizar
esse mapa. A Map of the Internet. Aí vocês podem ver depois. Quem quiser pode compartilhar no Classroom também. Algum desses mapas, ok? Mostrando essa hierarquia. Show de bola. Professor, você sabe se no capítulo 1, capítulo 2 do livro do Kuroso tem aquele exemplo das conexões? Por exemplo, do cálculo de quando tem 10 pessoas conectadas, qual a probabilidade? Tem. Show. Quer dizer, eu tenho certeza que isso é muito engraçado nesse livro, ok? Porque o que acontece? Aqui tem uns mapas, mas não sei se são tão fáceis de ler. Mas sobre essa parte que você falou da probabilidade, o que acontece, né? O Kuroso ele foi tirando a matemática do livro. Então, nas edições, tipo, nas primeiras 3, 4, na edição 5, na medida que você vai evoluindo na edição, vai tirando a matemática e foi colocando tudo na forma de exercício. Porque acho que, em geral, com a ideia do livro é ser um livro para o público geral, até público leigo, acho que ele achou que equações iriam assustar. Entendi. E aí ele foi colocando tudo na forma de exercício. Entendi. Mas... Vamos ver se eu acho o gabarito, então, das soluções. Pode ser. Mas vocês podem botar dúvidas. Assistindo esses vídeos, acho que vocês vai esclarecer tudo o que precisa para esse curso. Show. Mas com certeza você vai encontrar muito material sobre isso na internet. Esse livro é tão famoso que, mesmo que você, por exemplo, pegue um exercício dele e busque na internet, provavelmente já venha a resposta. Mas esse ponto em particular da binomial, não sei se está no corpo principal do livro ou se está só em exercício. Entendi. Com certeza absoluta tem exercício. Vou dar uma procurada então. Tá Obrigado, ótimo. professor. Falou. Valeu. Boa tarde então, pessoal.